Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à nossa live de hoje. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a prática da técnica da EFT para quem deseja se tornar profissional, para quem deseja viver essa profissão, viver dessa terapia. Quanto é possível ganhar financeiramente? Quais são os benefícios também que a técnica traz para que você possa ajudar as pessoas? O que a ciência fala a respeito disso? E também como é que é essa questão dos ganhos financeiros? Será que é uma boa oportunidade se tornar um terapeuta? Eu não recomendo que qualquer pessoa se torne um terapeuta só pela questão financeira, mas certamente várias pessoas sentem um desejo chamado a vocação e acabam não ingressando nessa profissão, como terapeuta de EFT, por não achar muitas vezes que existe um caminho ali para você ter uma situação financeira boa. Então a gente vai explorar um pouco isso na live de hoje e a gente vai ver mais sobre esses assuntos também a partir de amanhã, quando começar a jornada terapeuta 20K, né, que é só um aquecimento para o que vai acontecer aí durante a jornada terapeuta 20K, ok? Então é isso, sejam muito bem-vindos. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, né, para você se tornar um terapeuta de sucesso, você precisa de dois elementos importantes. Você precisa aprender uma técnica, uma ferramenta, que ao você aplicar nas pessoas, ela tem um resultado rápido, um resultado que você já sinta efeito logo nas primeiras sessões de atendimento. Eu acho que isso é fundamental, né. E por que que isso é fundamental? Porque as pessoas buscam cada vez mais ferramentas e terapias que tragam resultados mais imediatos, mais rápidos. Não tem que ser instantâneo nem milagre, tá, não é isso. Mas cada vez menos pessoas sentem atração por aquele tipo de terapia onde a pessoa fica ali anos e anos falando e pouca coisa muda, às vezes nada muda, né, passa ali 6 meses, um ano fazendo terapia, e não sente um resultado profundo na mudança dos comportamentos e das emoções. Então, é muito importante você aprender uma ferramenta que gere impacto profundo logo nas primeiras sessões de atendimento, né. Por que isso? Porque faz com que o cliente fique satisfeito. Ele fica feliz com o resultado, é mais fácil ele indicar você para outras pessoas. Outra coisa também que isso gera é uma sensação de confiança, confiança de que você pode ajudar as pessoas. Então, a técnica da EFT, ela tem esse diferencial de ser uma técnica, embora seja muito simples, muito fácil em aplicar, né, aparentemente é muito parece uma coisa banal quando você começa a aprender a ferramenta, mas ela gera um impacto profundo já nos primeiros atendimentos. E até mesmo pessoas que estão começando a aprender a técnica, que estão dando os primeiros passos, elas já conseguem, via de regra, ver esse tipo de resultado. Então, o terapeuta que está iniciando na aplicação da EFT, ele vai ter muitas surpresas e vai ficar muito impactado de ver ali, mesmo sem ele ter anos de experiência, né, mesmo sem ele ter estudado a fundo a ferramenta, quando ele começa a aplicar, ele já sente que tem ali um diferencial, que é uma ferramenta, como é que eu posso dizer? Realmente é diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque gera resultado rápido logo no começo. Assim que você começa a aplicar, na vasta maioria das pessoas, você já percebe essas mudanças. Então, se você domina uma ferramenta que gera esse tipo de impacto já nas primeiras sessões e que permite que, mesmo que você não tenha tanta experiência, você já consiga gerar esse tipo de resultado, você já tem aí uma parte do caminho para que você se torne um terapeuta e tenha sucesso na profissão. E uma outra coisa que você precisa saber, é claro, é como você atrai clientes, como você fecha pacotes de terapia. Mas primeiro você precisa dominar a ferramenta, ela precisa ser eficiente. E a técnica da EFT, ela, além de ter muitos relatos, muitos depoimentos, muitas pessoas falando dessa ferramenta,
usando a ferramenta e compartilhando esses resultados que elas têm, tanto na autoaplicação como também no atendimento a clientes, existe hoje cada vez mais uma, uma base uma base científica que explica, que embasa os efeitos da técnica da EFT. Então, se você é uma pessoa que gosta dessa parte científica, né, hoje tem muitos estudos. Quando eu comecei, lá em 2006, 2007, não tinha muito estudo científico sobre a técnica. Tinha muito relato, mas não tinha muito estudo científico. Mas, ao longo desses anos, teve um pesquisador chamado Dawson Church, né, que é um psicólogo, terapeuta, que também usa a técnica da EFT. Ele começou a produzir estudos científicos para que a técnica fosse mais bem aceita no meio acadêmico, para que fosse mais bem aceita nos meios oficiais, né, nos canais oficiais. E ele fez um excelente trabalho com relação a isso. Então, um dos primeiros estudos que o Dr. Dawson Church fez foi para medir a diferença no cortisol. Cortisol é um hormônio associado ao estresse. Então, quanto mais estressado você está, se você está num estresse muito elevado, então o cortisol tende a ficar mais alto do que ele deveria. É um hormônio importante, mas se ele estiver desequilibrado, mais alto do que o normal, você vai sofrer consequências negativas. Se ele estiver também muito baixo, você vai sofrer consequências. Mas se você está com as emoções desequilibradas, com excesso de carga emocional do passado, vivenciando muita situação de estresse, ele aumenta o nível de cortisol, e isso atrapalha o sono, faz você perder massa muscular, atrapalha a memória e contribui também para doenças físicas. Então ele fez um experimento para medir o impacto da técnica da EFT na fisiologia, né, no marcador fisiológico, no nível do cortisol, que é o hormônio ligado ao estresse. Então ele fez um estudo randomizado. Eu não sei se esse foi randomizado. Acho que chama randomizado. Ele fez um estudo onde ele separou 3 grupos. Um grupo recebeu a técnica da EFT, um grupo recebeu a terapia convencional, e um terceiro grupo, que é o grupo de controle, que não recebeu nenhum tipo de ferramenta, nenhuma técnica, não fez nada, que é o grupo de controle que se chama. E o que é que ele fez? Ele colheu o nível de cortisol antes e depois da aplicação da técnica da EFT. Todo mundo, né, não sei se foi pela saliva ou se foi pelo sangue, provavelmente pela saliva, colheu lá o nível de cortisol, mandou para o laboratório. Depois de 1 hora aplicando a técnica da EFT, foi mais uma vez escolhido a saliva para fazer, para medir o que aconteceu com o cortisol no corpo daquelas pessoas. E aí o que aconteceu é que, nesse grupo que fez a técnica da EFT, teve uma redução em média de 24% no nível do cortisol. Nos outros 2 grupos, né, o grupo que fez uma terapia convencional por 1 hora e o grupo que não fez nada, né, que foi o grupo de controle, não teve nenhuma diferença significativa no nível do cortisol. E esses resultados eles foram embasados, atestados por um laboratório que fez a medição antes e depois. Inclusive, uma história curiosa que ele conta é que quando ele mandou essas amostras para o laboratório, ele queria receber o resultado o mais rápido possível, porque ele queria apresentar esse experimento num congresso, numa palestra que ele ia dar. Era um congresso, uma conferência, algo assim. Então ele estava ansioso para receber os resultados e poder apresentar nessa conferência. Só que aí foi passando o tempo e os resultados não chegavam para ele. E demorou mais do que o normal. Então ele ligou para o laboratório e foi questionar as pessoas. Olha, o que é que está acontecendo? Eu mandei as amostras e já passou do prazo e eu queria obter o resultado. E aí o que a pessoa do laboratório explicou para ele é que eles acharam que a redução do cortisol ela foi tão grande em tão pouco tempo, né, quando comparava o resultado de uma amostra que tinha sido colhida só com 1 hora de diferença, o nível de cortisol estava tão reduzido nessa amostra que fez a técnica da EFT, que eles achavam que tinha alguma coisa de errado com os equipamentos, que tinha sido um erro de calibragem, alguma coisa assim. Então eles tiveram que recalibrar todos os equipamentos e refazer os testes
e confirmaram o resultado. Então hoje a gente tem estudos científicos que mostram a redução do cortisol no sangue, quando você aplica a técnica da EFT. A gente tem estudos também que mostram o aumento da imunoglobulina. Eu não sei exatamente o que é a imunoglobulina, mas ela tem a ver com a nossa imunidade. E nós temos estudos também que mostram a diferença que existe no campo emocional quando você aplica a técnica da EFT. Teve um estudo que foi feito para ver se a técnica funcionava bem em transtorno do estresse pós-traumático. O que é o transtorno do estresse pós-traumático? É quando a pessoa passa por um trauma muito profundo, um trauma de violência, um trauma de um acidente, um trauma, sei lá, né? Nos Estados Unidos eles fizeram isso para trauma de guerra, pessoas que foram para a guerra, e essas pessoas voltam muitas vezes com traumas bem severos e bem profundos. Então lá nos Estados Unidos, né, como eles participam de muitas guerras, Guerra do Golfo, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão. Então eles têm lá uma massa de veteranos, pessoas que foram para essas guerras e que passam anos e anos sofrendo com transtorno do estresse pós-traumático. Os sintomas eles vão incluir ansiedade, pode incluir depressão, memórias que invadem a mente. Então a pessoa está dormindo, vem aquele flash daquela memória de uma situação que tem acontecido na guerra. Ou até no dia a dia também, a pessoa está ali trabalhando e vem um flash de uma cena, de uma situação. Então é um estado que deixa a pessoa emocionalmente muito abalada. E muitas dessas pessoas ficam fazendo terapia por anos e anos sem ter nenhum resultado. A maioria acaba tomando remédio psiquiátrico também, né, para controlar a ansiedade, para a depressão. Mas os sintomas em si eles não diminuem. Eles às vezes ficam até meio que sob controle, mascarado pela medicação, mas eles não desaparecem. Então, o que é que fizeram, né? Vamos testar a técnica da EFT para quem tem transtorno do estresse pós-traumático. E aí fizeram lá um grupo, né, com veteranos de guerra. Eu não lembro mais qual foi o tamanho da amostragem, uma amostragem pequena, né, mas pegaram alguns veteranos de guerra e esses veteranos, eles foram atendidos por profissionais da técnica da EFT. Então receberam, se eu não me engano, 6 sessões de atendimento, cada uma dessas pessoas. Teve sim um grupo de controle que recebeu outra terapia, né? Teve um grupo que recebeu uma terapia diferente. Esse grupo que recebeu a técnica da EFT, conduzida por profissionais, 86% das pessoas tiveram a remissão total dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. 86%. Já os outros grupos não tiveram redução significativa. E aí, depois que obtiveram esse resultado, pegaram esses outros veteranos que fizeram essa terapia secundária lá, que eu não lembro qual foi, e que não tiveram resultado, e passou também pela terapia da EFT, e eles também obtiveram essa redução bastante significativa, e vários deles reverteram o diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático. Então, se a técnica funciona para traumas tão profundos assim, ela tem o potencial de funcionar para qualquer tipo de emoção, para qualquer tipo de situação que você tenha vivido, para limpar a carga emocional e praticamente qualquer coisa que você tenha vivido.